Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 15 de abril, para mais uma live ao vivo aí na sua casa. E é uma alegria poder levar a palavra de Deus ao teu coração. Uma palavra que com certeza irá te edificar, irá te abençoar, irá te fortalecer nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Pois a melhor maneira de nós enfrentarmos essa crise mundial e passarmos essa quarentena é buscando ao Senhor, é nos acolhendo debaixo das bênçãos de Deus, da proteção de Deus, da comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. E eu queria falar com você, antes de falarmos desse assunto, um assunto tão importante, gerenciando os pensamentos e as emoções. Duas áreas da nossa vida muito importante que nós precisamos aprender com a ajuda do Espírito Santo a gerenciar, a administrar, a controlar nossos pensamentos e nossas emoções. Ainda mais numa pandemia dessa, numa crise dessa. Quantas pessoas encontram-se depressivas, desanimadas, presas no medo, na ansiedade, na angústia e não sabem como fazer para sair fora desses sentimentos negativos e de pensamentos negativos. Um grande número de pessoas tirando as suas próprias vidas, simplesmente porque não aprenderam a gerenciar seus sentimentos nem seus pensamentos. E hoje nós vamos falar um pouco desse importante assunto. Mas antes, eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos e nós vamos fazer uma oração a Deus. Vamos orar a esse Deus vivo, esse Deus fiel, esse Deus maravilhoso que enviou o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 32, se Deus não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor de nós o entregou, como não nos dará juntamente com Cristo as demais coisas? Que texto lindo, né? Então feche os seus olhos. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, estou aqui entrando na tua santa e gloriosa presença, junto ao trono da graça, para te louvar, te agradecer e te adorar, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, te agradecer por tua graça, te agradecer pelo teu amor, te agradecer pela tua bondade e a tua fidelidade. E eu quero aqui apresentar diante do Senhor essa live e esta palavra que o teu filho, o teu servo vai ministrar. Abençoe a todos, Pai, que estão aí nos assistindo, que o Senhor os abençoe grandemente, que o Espírito Santo dê a cada um o espírito de revelação e de sabedoria, ilumine os olhos do coração, Pai, tira todo o cansaço, tira todo o estresse, tira toda a ansiedade, angústia, toda a cegueira maligna e dê, Pai, uma revelação deste ensinamento em cada coração, que a tua palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Como nós falamos, o tema dessa mensagem, é um tema extremamente importante, que é aprendendo a gerenciar os pensamentos e as emoções, E isso são atributos da nossa alma. Nossa alma, ela está dividida em três partes: nossos pensamentos, intelecto, nossas emoções e a nossa vontade. E muitas vezes nós, por falta de entendimento da palavra de Deus, não sabemos o que fazer quando pensamentos ruins vêm na nossa mente e aqueles sentimentos negativos tomam conta das nossas emoções. O que fazer? Mas antes da gente entrar fundo nesse assunto,
eu quero ler 2 textos com você da Bíblia Sagrada. E eu gostaria muito que você acompanhasse na sua Bíblia aí, na tua casa. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10, dos versículos 35 ao 39. Quero ler com você. Hebreus 10, 35 ao 39. O texto diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, pois ela trará a você uma grande recompensa, um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não se compraz nele a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que texto maravilhoso! Esse texto está nos ensinando, né, que nós devemos ser perseverantes na fé, cumprindo a vontade e o propósito de Deus, até que as suas promessas se cumpram em nossas vidas e em nossos ministérios. Esse é um texto importante, né? Porque às vezes nossa mente, nossas emoções são atacadas pelo maligno, sempre em ocasiões oportunas. Ele vai procurar sempre confrontar nossa alma, atacar nossa alma em momentos de dificuldade, como essa que nós estamos vivendo. Milhares e milhões de pessoas desempregadas, as pessoas tendo que ficar trancadas dentro das suas casas, fora aqueles que foram infectados e os que estão aí enfermos nas UTIs, morrendo. Esse momento traz uma angústia muito grande na nossa alma, uma apreensão. E ele está dizendo, nesse momento, não abandone a tua confiança em Deus, não abandone a tua fé, pois ela trará a você uma grande recompensa. Procure fazer a vontade de Deus, procure perseverar na fé. E eu quero também ler com você Provérbios 4, 23. O rei diz o seguinte em Provérbios: sobre tudo que você deve guardar, sobre tudo que você deve proteger, proteja seus pensamentos, proteja sua mente, porque a sua vida é dirigida, sua vida é controlada por aquilo que você pensa, pelos seus pensamentos. Ou seja, nós somos aquilo que pensamos ser. Nossa vida é guiada e dirigida e influenciada pelos nossos pensamentos. Veja bem como isso é importante, né? Nós precisamos aprender a exercer autocontrole sobre os nossos pensamentos, autocontrole sobre a nossa mente. Porque se você não aprender a controlar seus pensamentos, se você não aprender a gerenciar seus pensamentos, suas emoções, tanto os seus pensamentos quanto as suas emoções vão controlar a sua vida. Pensamentos negativos, sentimentos negativos podem controlar a sua vida e destruir a sua vida. É importante nós entendermos. Eu quero ler com você, vou pedir que você abra comigo nos Salmos. Uma das coisas que nós precisamos entender, eu vou ler vários salmos com você, começando pelo Salmo 42, versículos 5, 6 e 11. Uma coisa que nós vamos ler aqui: a nossa alma, ela se aflige, ela se abate diante de circunstâncias adversas. É uma reação natural de qualquer ser humano ficar desanimado, abatido, aflito, quando ele se depara com uma situação negativa.
Veja o que o salmista diz. Salmos 42, versículos 5, 6 e depois a gente pula para o versículo 11. Ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Ele pergunta para ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Aí ele diz no verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma, então eu me lembro, portanto, de ti, na terra do Jordão, no Monte Hermão, no outeiro de Mizar. Então ele está falando aqui, e ele estava enfrentando uma situação difícil, uma situação ruim, e ele aqui se angustia. Ele diz que a sua alma estava perturbada, estava angustiada, estava abatida devido à situação difícil que ele estava enfrentando. E ele mesmo diz para a sua alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu Deus e o meu Rei. E o verso 11 ele diz, de novo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz para ele mesmo, ministrando para a sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o meu Deus. Ele ministra para a própria alma dele, o coração regenerado, ministrando para a alma abatida, aflita. Grave isso no teu coração. Agora no Salmos 43, versículo 5, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o meu Deus. Veja que ele ministra para a própria alma dele. Primeiro ele pergunta: minha alma, por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Aí ele ministra para a alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o meu Deus. Olha que interessante. Vamos para o Salmo 119, versículos 25 e depois o 28. Olha o que o salmista diz, que é o salmo que exalta a palavra de Deus. Ele diz no versículo 25: a minha alma está apegada ao pó. Aí ele diz: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Essa linguagem é uma linguagem ilustrativa, figurativa. Apegada ao pó significa: minha alma está profundamente angustiada. Talvez é assim que você esteja se sentindo nesse momento. Eu também, muitas vezes eu me vejo angustiado pelo fato de ver tantas pessoas sofrendo, amigos, pessoas queridas sofrendo de enfermidades, pessoas desempregadas, pessoas angustiadas, a igreja com as portas fechadas, nós não podemos ter culto presencial, então é natural que a nossa alma fique angustiada, é natural que a gente sofra o impacto de emoções negativas diante de uma circunstância adversa. Olha o que diz também no versículo 28. Ele diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Senhor, me fortaleça segundo a tua palavra. Aleluia. Agora o verso 50. Olha o que ele diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Aleluia, glória a Deus. O que trazia vida para ele na angústia? Meditar na palavra de Deus. É isso que você deve fazer, meu amado, minha amada. Versículo 81, ele diz, olha só: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém eu espero na tua palavra. Não é fácil esperar. Nós já estamos aí partindo
para mais de 20 dias de confinamento, de quarentena. Já foram mandadas embora 9 milhões de pessoas. E os empresários estão dizendo que se der mais um mês de quarentena, é provável que mais 10 milhões percam o emprego. Aí nós seremos 30 milhões de desempregados. Você já imaginou? Se nós tínhamos até final do ano 11 milhões de desempregados, já não estava fácil, imagina triplicar esse número. Porém, não é fácil aguardar. Porém, o salmista diz, olha, a minha alma se desfalece aguardando a tua salvação. Entretanto, eu faço a escolha de esperar na confirmação da tua palavra, das suas promessas. Isso é um grande ensinamento para nós. Nós devemos nos apegar à palavra de Deus como um colete salva-vida. É como se nós estivéssemos no mar, nos afogando, e a gente conseguisse ver uma boia ali, e a gente vai agarrar nessa boia com toda a força que nós temos, para não nos afogar nesse mar da angústia, da depressão, da tristeza, do desânimo. Se nós temos que nos apegar a algo, nós devemos nos apegar a Deus e a sua palavra. É isso que ele está dizendo. Agora o versículo 107, ele diz o seguinte, olha lá, estou aflitíssimo. Aí ele diz, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele reconheceu que a sua alma estava muito aflita, mas ele pede ao Senhor, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra, aleluia. Versículo 143, ele diz o seguinte, sobre mim vieram a tribulação e a angústia, todavia a tua palavra, as tuas promessas são o meu prazer, aleluia, glória a Deus. Veja bem, qualquer pessoa, isso é importante entender, qualquer pessoa, e até mesmo um cristão cheio do Espírito Santo, pode ficar abatido em sua alma quando se depara com uma circunstância negativa, adversa, como essa que nós estamos vivendo. Não dá para impedir que a alma fique angustiada. Nós não podemos impedir que a nossa mente seja atacada por pensamentos negativos ou nossas emoções sejam atacadas por sentimentos negativos. O que nós podemos é impedir que esses pensamentos e esses sentimentos nos controlem, nos dominem e permaneçam dentro de nós. Nós temos como combater todo pensamento negativo e nós temos como combater todo sentimento negativo. Nós temos armas poderosas em Deus para levar cativo todo pensamento em obediência à palavra, e também temos leis e princípios para nos libertar de toda a carga emocional negativa e trazer sobre nós a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Pois na hora da adversidade, o que acontece com a nossa alma? É isso que nós precisamos aprender, você precisa entender. Nós somos um ser trino, nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito recriado pela vida e a natureza de Deus, onde o Espírito Santo habita para termos comunhão com o Senhor. Esse espírito possui uma alma, que é a sua mente, o seu intelecto, suas emoções, sua vontade, e é com a alma que a gente se relaciona com o semelhante, com o próximo, e esse espírito e essa alma habitam dentro de um corpo, que se relaciona com o mundo natural, com o mundo dos sentidos, com o mundo físico, o mundo da matéria, através dos 5 órgãos do sentido, que é a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato e a nossa audição. Com os 5 órgãos do sentido, nós nos relacionamos com o mundo da matéria, com o mundo material, com o mundo à nossa volta. Com a nossa alma,
nós nos relacionamos com as outras pessoas, né? Que é a nossa mente, o nosso intelecto, nossas emoções e vontade. E com o nosso espírito, nós nos relacionamos com Deus. E é no espírito que está a fé, essa fé que é gerada pela palavra e que habita o Espírito Santo. E a nova natureza de Deus está em nosso espírito. Então, quando nós nos deparamos com uma situação adversa como essa, falta de dinheiro, crise financeira, desemprego, enfermidades, pandemia, crise econômica, crise mundial, nossa alma fica aflita. Olha o que acontece com a nossa alma. Nossa mente, no momento desse, ou em qualquer outro momento, ela é atacada com pensamentos mentirosos, atacada com pensamentos negativos, confusos, né? Se a gente não tomar cuidado, a nossa mente fica confusa, perturbada com tanto pensamento negativo. Nossas emoções são atacadas pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, a insegurança. E a nossa vontade é atacada por desejos negativos, desejos ruins, né? Sugestões malignas, desânimo, né? E é isso que acontece com a alma de qualquer ser humano. Quando nós somos atacados desta forma, na nossa alma, a nossa fé, a nossa confiança na palavra, ela é testada, ela é provada, porque a dúvida e o medo se agigantam diante de nós. E aí aquela fé e aquela confiança que nós sempre afirmamos ter, nesse momento ela é provada, nesse momento ela é testada. Agora, o que fazer diante de uma situação dessa, né? O que nós devemos fazer diante dessa situação? Quando a nossa alma é atacada na nossa mente, nossas emoções e a nossa vontade. Eu quero ensinar para você alguns textos fundamentais da palavra de Deus que nos ensina o que fazer com a nossa alma, o que fazer quando nós somos atacados em nossos pensamentos, atacado em nossas emoções e atacado em nossa vontade. E tudo isso que eu vou ensinar aqui, eu tenho praticado há muitos e muitos anos, e na minha vida tem funcionado, pode acreditar. Todos os dias eu pratico isso que eu vou ensinar para você, e tem sido eficaz na minha vida, tem sido uma bênção na minha vida. E se você praticar, vai ser uma bênção na sua vida também. Começando em Lamentações 3. Olha o que diz Lamentações capítulo 3. Eu quero que você abra comigo aí, Lamentações de Jeremias, a partir do versículo 19, capítulo 3, 19. Ele diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, e a minha alma continuamente os recorda, e ela se abate dentro de mim. Por que Lamentações de Jeremias? Porque Jeremias, ele foi o profeta chorão, ele é conhecido como o profeta chorão. Deus levantou esse homem num dos momentos mais difíceis de Israel, da nação. Israel estava no cativeiro, sendo subjugado por nações idólatras, pagãs. Deus levanta esse profeta para exortar o povo ao arrependimento. E é evidente que ele ficou aflito, de acordo com o contexto que ele estava vivendo. Ele serviu ao Senhor, ele sofreu, ele foi perseguido por causa do seu ministério profético. Porém, ele era um ser humano, como eu, como você. E a sua alma se afligia. Ele se abatia, né? Mas olha o que ele dizia. Mas eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Olha só. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Em outras palavras, eu quero trazer na minha mente somente pensamentos que me trazem esperança, uma expectativa positiva, segura, de que as coisas irão melhorar. Tanto que o próximo versículo ele diz:
as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor, e a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para todos aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Aleluia! Veja bem, e é isso que nós temos que fazer. Levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E trazer à nossa mente, à nossa memória, somente pensamentos que vão estimular a nossa fé, pensamentos que vão nos fortalecer, que vão gerar em nós esperança de dias melhores, de mudanças positivas, de transformações. É isso que nós devemos fazer, entendeu? Nós podemos fazer isso. Você pode, eu também posso fazer isso aí, através da meditação nas promessas de Deus. Então, sai um pouco aí desses noticiários, desses jornais sensacionalistas que ganham audiência explorando a desgraça dos outros. Não, né? Não que seja errado querer saber notícias, mas pega um jornal sério, né? Mas ocupa a maior parte do seu tempo vem das notícias do reino de Deus, que são boas notícias. Olha que interessante. Agora eu quero ler com você Efésios, olha que interessante. Veja o que nós devemos fazer quando a nossa alma está debaixo de um ataque de pensamentos negativos, sentimentos negativos, desejos negativos, desânimo, depressão, medo. O que fazer? Além do profeta Jeremias, que já nos ensinou esses princípios, Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, que vivenciou momentos de muita tribulação, passou por muitas tribulações por amor ao Evangelho, cumprindo a sua obra missionária, o seu apostolado aos gentios. Ele aprendeu na prática como ministrar para si mesmo, como ministrar para a sua alma em momentos de dificuldade. E ele nos ensina um texto maravilhoso na sua carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Quando você estiver debaixo de muita angústia, debaixo de muita pressão, né? Não busque refúgio, né? Na bebida alcoólica, porque o álcool, né? Ele engana, ele anestesia naquele momento as emoções da pessoa e traz uma falsa sensação de bem-estar, de euforia. Na verdade, o álcool, as drogas, é uma fuga da realidade. Só que quando passa o efeito, né, o problema ainda continua. E aí a pessoa, como ela não quer encarar a realidade, e ela não sabe como encarar, aí ela vai e bebe de novo, ela vai e se droga de novo, não é? Então ele está dizendo, não faça isso. Então qual é a melhor maneira de enfrentar uma angústia, um desânimo, uma tristeza profunda, uma depressão ou um ataque na nossa mente? Ele fala o seguinte: encha-se do Espírito Santo. É dessa forma, enchendo-se do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito. Melhor maneira da gente enfrentar uma tribulação, enfrentar um momento de dificuldade, é estando cheio do Espírito Santo. Aí você diz o seguinte: pastor, como que eu vou me encher do Espírito Santo se nós não estamos podendo nos reunir nos cultos, né? Com a banda tocando, o louvor, o pastor pregando? Não, você pode se encher do Espírito Santo aí mesmo na sua casa, dentro do seu carro, na empresa em que você trabalha. Aí você me pergunta, mas como eu faço para me encher do Espírito Santo? Ele diz aqui, ó, falando, usando a tua boca, ó, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está ensinando é que, quando nós confessamos a palavra de Deus, quando nós oferecemos a Jesus ações de graça, louvor e adoração, nós nos enchemos do Espírito Santo. Aleluia! E um crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder para quebrar as fortalezas malignas na alma, essas prisões invisíveis da alma, que são sofismas, raciocínios falsos, mentiras do diabo, pensamentos negativos, pensamentos de confusão, pensamentos malignos, juntamente potencializados por emoções negativas, sentimentos negativos, angústia, medo, ansiedade, né? Talvez você esteja perguntando, o que é mais forte do que a angústia? O que é mais forte do que o medo? O que é mais forte do que esses sentimentos? É o poder do Espírito Santo, é a paz de Cristo, é o amor de Deus e é o gozo do Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, automaticamente você também se enche do amor de Deus. E o amor de Deus lança fora todo medo. Você se enche da paz de Cristo e você se enche do gozo do Espírito Santo. E a alegria do Senhor é a nossa força. Outro texto que eu gostaria de ler com você, não é? Está lá em Colossenses capítulo 3. Abra aí comigo. Colossenses capítulo 3. Olha que interessante. Ele diz, habite, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Olha que interessante. As mesmas leis espirituais que enche você do poder do Espírito, da unção do Espírito, do amor, da paz e do gozo, também te enche da palavra. Ele está dizendo ó, que a palavra de Deus habite ricamente em você. E são as mesmas leis. A confissão da palavra, as ações de graças, o louvor e a adoração. Agora olha aí em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Ele diz o seguinte, primeiro no versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Verso 6, e não ande ansioso por coisa alguma. Olha que interessante. Dentro desse coisa alguma está essa pandemia? Sim. Então ele está dizendo, não ande ansioso por coisa alguma. Ele diz, em tudo porém, que seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela súplica, pela oração, com ações de graças. Olha que interessante. Ele está dizendo o seguinte, quando a ansiedade bater na porta da sua alma e querer te controlar, querer te lançar numa depressão, querer te lançar numa condição de total opressão, o que você deve fazer? Vai até Deus e leva até Deus a tua oração, a tua petição pela oração, pela súplica e com ações de graça. E qual vai ser o efeito natural, direto, que essa prática vai trazer na sua vida? Olha o verso 7. E a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, vai guardar, vai proteger a tua mente e o teu coração em Cristo. Aleluia! E aí, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nisto pensai. Aleluia.
Veja que todos esses textos estão ensinando a mesma coisa. Quando nós somos atacados na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vontade, o que nós devemos fazer? Reagir. Nós não podemos nos entregar, nós temos que reagir. Como que você reage? Praticando a confissão da palavra de Deus, declarando o que a palavra diz, oferecendo a Jesus ações de graças, louvor e adoração. E essas 4 leis vão libertar a tua mente desses pensamentos negativos, confusos, e vai levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essas fortalezas na mente serão quebradas, destruídas. Vai trazer o bálsamo do amor, da paz e do gozo do Espírito nas suas emoções, te libertando de todo sentimento negativo, como desânimo, medo, ansiedade, angústia, tristeza. Tudo isso vai embora e a tua vontade vai ser liberta daquele desânimo, daqueles desejos negativos, E isso vai embora também, E o Senhor vai renovar suas forças. Veja também, nós vamos ler um outro trecho aqui importante, lá em 1 Pedro. Olha só que texto fantástico. 1 Pedro, Quero ler com você. 1 Pedro capítulo 5. Olha que texto poderoso, a partir do versículo 6. O apóstolo Pedro diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Como que a gente faz isso? Reconhecendo nossa total dependência do Senhor. Como que a gente faz isso? Lançando sobre Ele. Olha aí, o que você tem que fazer com a ansiedade? Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que a gente tem que fazer com esses sentimentos? Lançar sobre Deus. Aí você diz: pastor, como é que eu faço isso? Como que eu lanço sobre Deus toda essa ansiedade, angústia? O que eu falei, pela prática de 4 leis espirituais que fazem com que você ministre para a sua própria alma. A confissão da palavra de Deus, que vai gerar em você uma forte consciência do que Deus diz acerca daquele problema que você está enfrentando. As ações de graças, que diz respeito a tudo que Cristo já conquistou para você através da sua morte substituta na cruz do Calvário. E louvor, exaltando o poder de Deus e suas obras miraculosas. E a adoração, exaltando os atributos e a natureza do Senhor, a pessoa que Ele é, essa maravilhosa pessoa que Ele é, bondosa, longânima, benigna, fiel, poderosa, aleluia. E isso é muito importante nós fazermos, porque a ansiedade torna você devorável. Olha o que ele diz, ele fala: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, o inimigo, como enganador, que ataca, ele se aproveita de ocasiões oportunas como essa, situações negativas, para atacar nossos pensamentos, com pensamentos ruins, atacar nossas emoções com ansiedade, medo, angústia, tristeza, e atacar nossa vontade com sugestões, desânimo, sugestões terríveis para o mal, desejos negativos. E o que nós devemos fazer no momento disso? Ele diz, verso 9: resista o diabo firme na fé, certo de que sofrimentos iguais a esses estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Acredito que milhões de cristãos estão passando por essa mesma situação, de pandemia, de quarentena, desemprego, crise financeira, mas nós servimos um Deus
que não depende da economia mundial para suprir nossa necessidade. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A Bíblia diz que até os filhos dos leões sofrem e passam fome e necessidade, mas aqueles que buscam o Senhor, nada lhes faltará, porque segundo a sua riqueza, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia! Creia nisso. Veja também, gostaria que você abrisse comigo no livro do profeta Isaías. Olha só que interessante. Isaías, olha que texto poderoso, né? Isaías 60, verso 18, ele diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, nem de desolações ou ruínas, mas nem nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas chamarás louvor. Né? Os muros chamarás salvação, mas as tuas portas chamarás louvor. Por que que o louvor é chamado de porta? Porque quando nós louvamos a Deus, se abre uma porta. E essa porta, toda a porta, ela te dá saída de um ambiente e entrada em outro. Não é? Então, quando você louva ao Senhor de todo o teu coração, esse louvor vai abrir uma porta que é a porta que vai dar a você acesso ao teu milagre. E quando essa porta se abre, você vai sair da adversidade e vai entrar na provisão de Deus, vai entrar no milagre de Deus. Aleluia! Isaías 61, 3, ele diz: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados para o Senhor, para a sua glória. Nesse texto de Isaías 61, 3, ele chama o louvor de vestes de louvor. Ele diz que quando você se veste com as vestes de louvor a Deus, você vai ficar livre do espírito angustiado. Aleluia! Perceba que todos esses textos que nós acabamos de ler nos ensina os mesmos princípios, que através da confissão da palavra, através das ações de graças, através do louvor e através da adoração, nós estaremos ministrando para a nossa alma, libertando a nossa mente de pensamentos confusos, pensamentos negativos, libertando as nossas emoções do medo, da ansiedade, da angústia, da tristeza, da depressão, libertando a nossa vontade do desânimo, de desejos negativos, e a nossa alma vai ser transformada pelo poder da palavra, pelo poder do amor, pelo poder da paz, pelo poder do gozo do Espírito Santo. Quando nós confessamos a palavra de Deus, nós oferecemos a Jesus ações de graças e o louvor e a adoração, nós levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nossas emoções são banhadas pelo amor de Deus, pela paz de Cristo e pelo gozo do Espírito Santo. Nossa vontade é liberta de todas as prisões invisíveis, malignas, e a nossa fé é poderosamente edificada e fortalecida no Senhor. Aí você talvez diz, e por que quando eu pratico essas 4 leis, as ações de graça, o louvor, a adoração e a confissão da palavra, por que tudo isso acontece quando eu pratico essas 4 leis? Porque na medida em que você persevera todo dia na confissão da palavra,
persevera todo dia na prática de ações de graças, persevera todo dia no louvor a Deus e na adoração a Cristo, e nós ensinamos tudo isso no MD, né, de maneira muito simples e prática, você vai desenvolver, na medida em que você pratica essas 4 leis, uma forte consciência, primeira, do amor de Deus, que é glorioso, infinito e imutável. O teu foco vai estar no amor de Deus, que é a maior força do universo. Também você vai desenvolver uma forte consciência acerca das promessas gloriosas e fiéis de Deus para a sua vida. E são milhares na Bíblia de promessas. Você vai desenvolver também uma forte consciência acerca dos fatos redentores da nova aliança consumados por Cristo, toda a tua herança em Cristo. Você vai desenvolver uma forte consciência acerca das verdades objetivas da palavra de Deus, que diz respeito à sua nova identidade em Cristo, de tudo que você é em Cristo, o que você pode em Cristo, o que você tem em Cristo, onde você está com Cristo, para onde você vai com Cristo, e o que Cristo é na sua vida, a esperança da glória. E também você vai desenvolver uma forte consciência acerca do poder de Deus, operando em você através do Espírito Santo. Esse poder, essa unção que quebra todo jugo maligno. E na medida em que você persevera nessas práticas gloriosas, dessas leis espirituais, da confissão da palavra, das ações de graças, do louvor e da adoração, a perseverança nessas práticas vai nos tirar de uma condição de dúvida, de incredulidade, de medo, e vai nos transportar para uma condição de confiança, de convicção e de paz interior, esse lugar de descanso, esse lugar de paz em Cristo, onde tudo já foi consumado. Por isso eu quero aqui estimular você. É possível, sim, é possível você se lançar na prática dessas 4 leis espirituais. É possível. E você tem dentro de você o ajudador Espírito Santo. Comece a declarar a palavra de Deus. Mesmo que você não esteja sentindo nada positivamente, comece a agradecer a Jesus por tudo que Ele fez por você, segundo o que a palavra diz. Comece a louvar a Deus, exaltando o poder dEle, e comece a adorar a Cristo. No começo você não vai sentir nada emocionalmente dizendo. Parece que essas palavras estão se perdendo no vazio, estão caindo, parece que não estão produzindo efeito nenhum. Mas se você perseverar, com o decorrer do tempo, você vai perceber que a sua mente já está começando a se firmar no que a palavra diz, e você vai conseguir se libertar desses pensamentos negativos e confusos. Você vai estabelecer um novo padrão de maneira de pensar, pensando somente no que é bom, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem valor. Você vai desenvolver a mente de Cristo na sua mente, uma mente renovada e transformada pela palavra. Suas emoções, vão começar a ser banhadas pelo amor de Deus, pela paz de Cristo, pelo gozo do Espírito Santo. E aí você vai desenvolver em você um novo ânimo, um novo ânimo renovado pelo Espírito Santo, uma vontade de viver, uma vontade de pregar o Evangelho, uma vontade de ler, de orar, de buscar o Senhor, de fazer o bem e de ser um instrumento usado por Deus. É isso que essa prática vai fazer na sua vida. Que Deus abençoe você grandemente. E é uma alegria muito grande, poder compartilhar dessa palavra com você. E essa é uma experiência que eu tenho tido todos os dias. Todos os dias eu pratico essas leis e minha vida tem sido impactada pelo amor, pela paz, pelo gozo do Espírito e a palavra de Deus. E eu tenho sido mais do que vencedor a cada dia. Um dia por vez, mais do que vencedor. Todos os dias. E eu queria orar pela sua vida. Feche os seus olhos nesse momento. Pai Celestial, eu quero aqui te agradecer, meu Pai,
pela rica oportunidade que o Senhor me concedeu nessa quarta-feira, de poder levar até os lares aí, Pai, a Tua palavra, e que o Espírito Santo venha testificar dessa palavra em cada coração, vivificar a Tua palavra em cada coração, confirmar a Tua palavra em cada coração, derramando do Teu amor, derramando da Tua paz, derramando do gozo do Espírito, derramando da Tua sabedoria, guardando e protegendo, curando os enfermos, libertando os cativos e derramando da Tua graça, Pai. Abençoe cada família que está aí nos assistindo, derrama das Suas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero aqui convidar você para mais uma live amanhã, quinta-feira, 7h30. E nós vamos dar aqui a 6ª parte do ensinamento que a gente estava ministrando nas células, acerca de Provérbios de Salomão. E o tema em Provérbios é a disposição para o pecado e suas consequências, parte 6. Vai ser uma bênção. Isso amanhã, quinta. E na sexta-feira, nós vamos estar dando um outro tema. Como exercitar a fé na palavra de Deus. Passos de fé para receber tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Um beijo no coração dos irmãos e Deus abençoe.